Você quer entender o efeito do eclipse de 4 de dezembro de 2021 no coletivo e no pessoal? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo a respeito desse eclipse. Eu sou a astróloga Vanessa Tuleski, estudiosa de astrologia há muitos anos. E para poder te explicar qual vai ser o efeito do eclipse de 4 de dezembro de 2021, primeiro eu tenho que te falar a respeito do efeito geral de eclipses. Normalmente eclipses acontecem aos pares, às vezes em trio. Então, por exemplo, vem um eclipse lunar, um mês depois vem um eclipse solar. E às vezes vem um mês depois um eclipse lunar novamente. Cada eclipse, gente, vai durar cerca de 6 meses, que é o tempo de atuação de um eclipse. Então, normalmente, quando a gente sabe que tem um eclipse, existe um frenesi muito ligado àquele momento e a gente esquece que aquele mapa vai reverberar na nossa vida e no coletivo por 6 meses. Claro que o mês inicial do eclipse é um mês especialmente forte, mas ele vai realmente ter reflexos nos meses seguintes. Eclipse, gente, é sempre um ponto de virada. Coisas novas surgem na esteira de um eclipse. Então, por exemplo, na esteira dos últimos eclipses de 2021 que ocorreram em novembro e em dezembro, a gente teve a nova variante do coronavírus, um surto de influenza em várias cidades, ou seja, fatos novos. Isso é muito comum nas proximidades do eclipse, isso pode acontecer na vida pessoal também. Coisas que de repente mudam, pessoas que saem, pessoas que entram, situações novas. Por isso que o eclipse é muito associado à surpresa, porque este é um dos efeitos dele. E uma outra coisa importante para você entender é que eclipse ocorre cerca de 1 ano e meio em um par de signos. Então, por exemplo, quando surgiu o coronavírus, os eclipses estavam acontecendo ainda no eixo Câncer-Capricórnio. E a partir de maio de 2020, passaram a acontecer no eixo Gêmeos e Sagitário. Estão atuando até agora e esse eclipse do dia 4 de dezembro vai ser o último neste eixo. Bom, o que esse eixo tem de particular? Esse eixo, gente, é o eixo das viagens grandes, representadas por Sagitário, e dos deslocamentos curtos, representados por Gêmeos. E esse eixo também é o eixo da propagação. Então, o coronavírus, que começou no eixo Câncer e Capricórnio e migrou para o eixo Gêmeos, Sagitário, teve um grande poder de propagação. E agora, no final de 2021, quando tínhamos uma sensação de que a coisa estava melhorando, veio um eclipse e está trazendo incertezas de novo, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo artigos meus de eclipse, tá? Para vocês entenderem exatamente essas nuances. Então a gente tem mais um eclipse em Sagitário. Esse eclipse do dia 4 é em Sagitário no grau 13. Ou seja, a gente ainda está lidando com mutação, que é algo ligado a esse eixo, são signos mutáveis, propagação. E essa propagação é muito preocupante. E o mapa do eclipse, todo eclipse, aliás, traz, como eu falei, incertezas. Então, para vocês terem uma visão bem ampla de como os eclipses atuam, eu vou falar muito rapidamente dos mapas astrais dos 2 eclipses que trouxeram o coronavírus. O primeiro, de dezembro de 2019, tinha ali um Sol, uma Lua e Júpiter em Capricórnio. Aparentemente, essa é uma combinação próspera, porque Júpiter é algo próspero. Porém, o eclipse trouxe algo contrário a isto. A humanidade experimentou uma ausência de prosperidade em razão da doença. Ou seja, ao invés de haver uma expansão, que é a promessa do Júpiter, houve uma retração, um problema. Agora, quando você olha o eclipse de janeiro de 2020, era um mapa astral muito pesado. Esse mapa astral já tinha Júpiter, Saturno e Plutão conjuntos. Essa é uma conjunção de grande magnitude e os astrólogos já sabiam que ela ia trazer uma grande crise, só não sabiam que crise era esta. Então, neste mapa já tem essa combinação e o Sol faz parte dessa configuração numa oposição com a Lua.
Na época eu me lembro que o astral estava muito pesado e eu tinha feito um post sobre isso e muita gente escreveu embaixo: nossa, eu tô sentindo isso, que coisa, eu tô sentindo esse peso, essa energia de crise. Energia de crise, era essa energia desse mapa de janeiro de 2020. E não demorou muito, quando Marte chegou nesses 3 planetas, né, Saturno, Júpiter e Plutão, em março desencadeou uma crise sem precedentes. Aí realmente se instalou o coronavírus no mundo. Então, percebam como esses mapas são fortes e como é preciso ter uma habilidade até para interpretar, e mesmo assim não é fácil, porque eclipse tem uma natureza imprevisível. Então agora a gente teve um eclipse em novembro e eu tô falando sobre este de dezembro. Então é importante vocês entenderem que esses 2 mapas vão atuar, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu artigo do eclipse de novembro também. E agora eu vou falar especificamente das características do mapa astral do eclipse de dezembro de 2021, que ocorre no dia 4. Bom, começa que esse mapa tem um signo ascendente que não é de brincadeira: Escorpião. Escorpião, ele tem uma conotação, dentre outras coisas, de crise. É um signo que não deixa nada ficar debaixo do tapete. Então, se tem algum problema, ele faz emergir. É necessário que seja assim, ele é responsável por isso. Sem Escorpião, nós não teríamos limpeza, nós não teríamos transformação. Estaria todo mundo com cara de Poliana, que era aquela moça feliz com tudo, e ninguém ia fazer mudanças e transformações. Mas quando está no ascendente de um mapa, ele fala num potencial de crises. E aqui a gente tem nesse mapa uma tensão envolvendo Marte, que está aqui no ascendente, na casa 1, e Júpiter, que está na casa 4. O que isso vai significar? Uma tendência nos próximos 6 meses a excessos e a querer ter razão. E isso vai pegar muito o âmbito familiar. Então, pode ser que surjam brigas familiares e, além de tudo, brigas no coletivo. Como que você responde ao mapa de um eclipse? Agora a gente começa a entrar na parte pessoal. Você vai viver alguma coisa que aquele mapa está trazendo. E, além de tudo, na casa onde ocorre o eclipse, você tem ali ativações, você tem fatos, você tem acontecimentos. Às vezes as pessoas querem me perguntar de maneira simplista: coisa boa ou coisa ruim? Olha, não dá para falar assim de eclipse. Eclipse pode trazer coisa boa e coisa ruim. Ele está falando que aquela casa está sendo mexida. E às vezes o que parece uma coisa ruim na hora é ótima depois. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa não está feliz no trabalho, vem um eclipse aí, tira ela daquele trabalho. Aí no primeiro momento ela pode lamentar. Aí alguns meses depois ela encontra um novo trabalho muito mais satisfatório. Então não dá pra gente aplicar essa visão maniqueísta, tá? Então pense realmente em ativação daquela casa. E aí você vai poder ver em que casa astrológica você vai ter aquela casa sendo mexida, aqueles assuntos aparecendo, sendo evidenciados na sua vida nos próximos 6 meses. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que os eclipses são muito potentes já 3 semanas antes. Essa variante, né, sul-africana do coronavírus, que veio em novembro, já veio na esteira do mapa de novembro e do mapa de dezembro. Por ali a gente já começa a sentir uma mexida no coletivo e no individual. Por isso são épocas de muita agitação psíquica, são épocas em que a gente fica mais sensível, por assim dizer. Bom, mas o que mais que este mapa aqui tem? Tem uma conjunção, gente, de Vênus com Plutão. Essa conjunção, ela vai na esteira disso que eu acabei de falar, de tirar a sujeira debaixo do tapete. Ela pode mexer muito com as relações, mas ela pode indicar que está na hora de mexer com as relações. Então vamos supor que você não está legal aí no relacionamento. Isso não vai ficar quieto nos próximos 6 meses. Esse mapa está falando isso. Agora, pode ser que depois de mexer nesse assunto, de colocar sua insatisfação para fora, aquela relação possa até melhorar ou então acabar realmente se não for conveniente. Então, este mapa de eclipse traz uma grande mexida na parte das relações. E particularmente no mapa do eclipse aqui para o Brasil, a casa em que ele cai é a casa 3. Essa casa está muito relacionada a comunicar, falar, trocar. E este mapa aqui, de um modo geral, tem uma carinha radical. Então a gente pode esperar no âmbito coletivo, no âmbito da nossa política, por exemplo, uma tendência ao radicalismo. E a trazer à tona também questões financeiras.
tá? Questões financeiras são muito associadas a Vênus com Plutão. Desde crises financeiras até vendas importantes, por exemplo, privatizações, e a gente vai ver também emergindo muita insatisfação, tá? Porque Vênus com Plutão traz isso. Mas é uma combinação também muito curadora, né? Eu sempre ressalto os dois lados, né? É um exercício meu, porque as pessoas querem a coisa muito plana e a gente tem que trazer algo rico com nuances. Bom, então tem esse aspecto aqui envolvendo comunicação e também vizinhos e irmãos. Pode ser que dê um problema para o irmão, pode ser que dê um problema com o vizinho, pode ser que dê um problema seu com o irmão. As possibilidades de manifestação são variadas, mas você vai sentir alguma coisa desse mapa, é impossível você não sentir. Acontece que cada um pode sentir de uma maneira diferente, pegando um assunto diferente. Então eu vou dar um exemplo de Vênus com Plutão na casa 3. Sabe uma pessoa que mexe no celular do outro e descobre coisas desagradáveis? É um exemplo dessa combinação. A casa 3 não é comunicação e ali não vai aparecer alguma coisa que vai sair debaixo do tapete? Mas às vezes você colocar os pontos nos is também é algo ligado a essa comunicação. Bom, e um outro ponto desse mapa do eclipse, muito similar ao eclipse que aconteceu no ano passado, também no signo de Sagitário, é que a gente tem aqui uma energia muito forte de esperança. No ano passado, no final do ano passado, foi quando surgiram as vacinas. Olha como é que os eclipses mexem. No mundo inteiro começaram a surgir as vacinas em dezembro de 2020. E agora a gente também está com esperança. Claro que às vezes a gente exagera na esperança, mas é uma das coisas desse eclipse. E o fato de ter Sagitário em destaque faz com que haja uma vontade muito grande de crescer, de expandir, de, digamos assim, que a vida seja mais. Esse vai ser um forte anseio desse eclipse também. E isso também já surgiu no ano passado. E vem com uma super força aqui. E aqui no mapa do eclipse cai na casa do dinheiro. Então muita gente pode ter também questões envolvendo dinheiro. Será que eu poderia ganhar mais? Será que eu poderia ser mais próspero? É um dos temas aqui deste mapa. Então, vejam como o mapa de eclipse pode ser rico. E fujam, pelo amor de Deus, daqueles vídeos que vocês veem. Esse eclipse é um portal para não sei aonde. Olha, a gente que trabalha com astrologia não enxerga assim. Somos mais pragmáticos, tá? Ficamos mais atentos, né, ao que o mapa fala. E a gente tenta trazer informações relevantes. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like aqui. Ative também as notificações para receber sempre as notícias de um novo vídeo. E comenta aqui o que você achou desse vídeo e que temas que você gosta que eu traga. Então, um beijo grande e que esse eclipse te traga insights, importantes insights a respeito da sua vida.